Homens fracos e depressivos vêm de uma desordem familiar. Esse é o tema da live de hoje e é um tema muito interessante porque no dia a dia a gente tem visto cada vez mais mulheres fortes e homens fracos. Então, homens fracos, depressivos, homens sem forças de vida vêm de desordem em sua família. Eu costumo dizer que uma família que está fora de ordem, ela adoece. E esse é um fato comprovado. A maioria de pessoas que eu atendo que estão em desordem familiar estão adoecidas. E o que acontece? Muitos não sabem o porquê está acontecendo isso com eles, o porquê que eles adoecem, o que é muito triste. Então esse conhecimento, sabe, esse olhar sistêmico, esse conhecimento dessa visão sistêmica, essa integração das leis sistêmicas, das ordens do amor na nossa vida, na vida dos nossos familiares, ele é imprescindível. Porque quando a gente traz uma organização, quando a gente traz uma visão daquilo que acontece, é como você entender o que causa, para então você curar, tratar a dor, né? E não ficar buscando ali soluções, porque uma pessoa patina e de repente ela tem muita dificuldade de sair. Então, assim, desordens na família, uma família adoece. E homens fracos e depressivos, sim, vêm de desordens familiar. E o tema que eu trago para a live de hoje é com base no atendimento de um dos meus clientes, que ele traz esse tema que ele precisa vencer na vida. Então, é um homem que tem muita vontade de vencer na vida. E ao mesmo tempo ele se sente fraco e ele tem picos de depressões. Então quando a gente vai para uma questão assim, eu quero vencer na vida, e a gente coloca isso no campo, eu coloquei aonde está esse cliente e como que está a vida. Esse cliente, ele coloca a imagem de estar contramão, é como se ele fosse assim e a vida viesse assim. Então tá totalmente contramão. Esse é o cenário do cliente, né? E aí, se eu quero vencer na vida e se a vida está contramão, eu fico fraco. Eu não tenho a força suficiente. É como se eu lutasse ali com a vida, e isso é um sinônimo de depressão, sabe? De desistência. Então, toda vez que eu vou e me sinto fraco, eu desisto. Toda vez que eu tento mais uma vez e eu vejo que eu não tenho apoio, eu sinto fraqueza, eu desisto. Então, isso é um ciclo que se tornou constante na vida desse cliente, o tempo todo, tentando vencer, sabe? Então, quando você fica no tentar é um esforço. Tentar dói, tentar é doloroso. E aí, quando a gente olha, né, de uma forma mais profunda dentro da visão desse cliente, né, é construído toda uma história. E nessa construção da história, eu fiz um mapa, vou compartilhar aqui esse mapa aqui do atendimento, tá? Um mapa bem simples. Nesse mapa do atendimento, eu circulei em vermelho, lá no meio superior, o cliente. Então, o cliente, ele olha, sabe, para frente, tentando vencer na vida. E a frase dele é: eu preciso vencer na vida. Então, ele tem uma necessidade, ele tem uma exigência e ele tem um esforço. Quando eu peço para ele colocar ali o fluxo da vida dele, ele coloca ali, na parte de baixo, também circulado em vermelho, escrito vida, né? E olhando na direção oposta. É como se ele, nessa visão da direção oposta, a vida fala para ele: se dedique mais, sabe? É como eu quero vencer na vida, eu preciso vencer na vida. E a vida tá aqui embaixo: se dedique mais. Deixa eu parar aqui. Eu quero, e a vida fala: se dedique. Entende? Não cruza, né? É como se os dois em conjunto ir para a mesma direção, sabe? Esse trabalho de estar indo na contramão. E quando a gente traz essa construção da história desse cliente, mostrando aqui no mapa,
a gente traz a mãe desse cliente, né? Porque vida tem a ver com mãe. A mãe dá a vida. Nós, né? A vida foi gerada através da nossa mãe. Então, nossa mãe é o primeiro contato. Quando eu coloco essa mãe, ela tá olhando para o filho e ela fala para o filho: continua trabalhando, continua trabalhando. Quando eu coloco o pai, ele tá ali no canto de baixo, né? Olhando com fluxo contrário. Então, a gente vê aqui um espelhamento muito interessante. Ele com a vida, né, andando, caminhando opostamente. E quando a gente coloca os pais, a gente percebe que o caminho também é oposto. A mãe vai numa direção e o pai vai numa direção contrária, eles afastados, né, que é onde que estão em azul, a mãe e o pai. Então, a gente tem aí o seguinte cenário. Esse cliente, ele tá espelhando exatamente a história dos pais. E quando eu trago ele para o passado dele, no momento da criança, no momento ali da descoberta, né? Qual que foi o momento de sofrimento, o momento das feridas emocionais, esse cliente era uma criança, que é onde está essa bolinha verde aí circulando, com essas setinhas. E esse cliente, ele está exatamente no meio dos pais. E dentro desse atendimento do cliente, esse cliente ele se coloca na sua infância, ali, na sua ferida emocional entre os pais, dividido entre os pais e olhando para ambos lados, olhando para o pai, olhando para a mãe e sofrendo muito. E até numa situação de se acolher, de se fechar, olhando ali em ambas direções, uma criança dividida, porque a mãe na direção e o pai na direção inversa. Então, essa criança ali, com aquela dor, dividida com a vida, no futuro, o que acontece? A mãe coloca essa criança no lugar do pai. E aí é onde vem toda uma desordem, certo? A mãe coloca essa criança no lugar do pai e ele vai para a vida ainda de uma forma muito infantil, sem força de vida e com uma necessidade que precisa vencer, né? E aí o que acontece para você vencer? Eu preciso me organizar melhor. Para você vencer na vida, o que falta? Essa foi a pergunta feita. E ele diz assim: eu preciso me organizar melhor. Então, quando a gente constrói essa história, esse cliente, ele não tem organização nem na sua infância. Ele tem ali, ele vive no meio de um conflito entre pai e mãe, onde pai e mãe estão em direções opostas e esse filho está no meio. E na fase adulta, esse filho ocupa o lugar do pai com a mãe, ele passa a ser o esposo da mãe. Então, ele está totalmente em desordem. Passando a ser o esposo da mãe, como é que ele vai para a vida? Ele não tem força para vencer. Ele não está ocupando o seu papel na vida, que é o papel de ir para o mundo, deixar os pais, sabe? Deixar os pais em paz, ir para a vida. Mas aqui é um cenário que não acontece especificamente por vontade dele. Aqui existe uma necessidade ali, aonde houve uma desordem familiar, certo? A mãe colocou o filho no lugar do pai, ou seja, a atenção que ela não teve do marido, colocou o filho no lugar para que dá atenção a ela e ele, para ela dar atenção a ele e vice-versa, ele também em atenção a ela. Quando a gente faz essa comunicação, essa conversa aí entre pai e filho, o pai disse o seguinte: aguenta firme. É como se o pai também não tivesse força, eu não tenho força para ficar nessa relação, eu não tenho força para dar continuidade ou prover tudo que a sua mãe precisa, eu não tenho força. Tipo, filho, fica aí e aguenta firme. Então, essa criança, ela fica com todo esse peso, essa responsabilidade. O lugar do pai é cedido pelo pai e a mãe pega esse lugar do pai, coloca o filho. Só que o que acontece quando eles crescem? Eles têm que ir para a vida e eles vão sem força e se tornam o quê? Homens fracos, homens depressivos, fracos por causa de uma desordem familiar. Então, enquanto nós estamos fora de ordem, a família adoece. E qual que é a ordem certa? Qual que é a ordem familiar? Né? A ordem certa é filhos à frente dos pais. Pais
um ao lado do outro, seguindo a mesma visão de casal. Quando pais estão desconectados, não estão na mesma visão de casal, isso interfere na vida do filho desde criança. Isso interfere na vida do filho desde a vida uterina da criança. Então já vem todas essas memórias. E ali vem surgindo as feridas emocionais. Essa criança cresce, certo? Ela fica grande, mas é um adulto infantil, entende? Ela não é um adulto indo para a vida. Por quê? Um adulto, ele não fala que ele precisa vencer na vida. Um adulto, ele fala simplesmente que ele vai vencer. Quando a gente usa a palavra preciso, é porque eu ainda exijo algo da minha família, eu exijo algo ainda do meu pai, eu ainda tenho exigência em relação à minha mãe. E quando essa história é construída, é perceptível, sim, que faltou algo a essa criança, certo? Mas agora ela já está grande e ela precisa se tornar adulta, sabe? Então, assim, homens, meninos, certo? Homens, eles não aprendem, meninos, eles precisam aprender a ser homens. E eles aprendem a ser homens com quem? Com os pais. Então, os meninos, né, nascem com sexo masculino, a sua essência, né, natural, ela é masculina, porém, ele precisa aprender a ser homem. E quem ensina esse menino a ser homem é o pai. Então, com a ausência do pai, ele perde força de vida, porque o pai leva para a vida, o pai que encaminha para a vida, o pai que direciona para a vida, é o pai que mostra para ele a coragem, a vontade de vencer, sabe, os desafios. Tudo isso é mostrado pelo pai e essa criança não teve isso na vida dele, certo? E a mãe faz isso para ele, continua trabalhando, mas o que acontece? Esse também não é o papel da mãe. Não só como continua trabalhando, vem aqui, eu exijo que você trabalhe, eu exijo que você provém, né? Faça um prover, porque o seu pai não fez. Então, ao mesmo tempo, esse continuar, esse avanço que a mãe pede para o filho é em substituição ao marido. E essa mãe acaba colocando o filho no lugar do pai. E é o famoso filhinho da mamãe, que quando vai para a vida se sente fraco e fala que precisa vencer, certo? E quando a gente traz essa construção de, ok, você precisa vencer, o que precisa acontecer para você vencer? Eu preciso me organizar melhor. E aí a gente percebe que não existe essa organização nem na vida dele, nem quando criança, sabe? Essa necessidade de organização é porque desde a sua infância, aos 2 anos de idade, ele sempre se sentiu muito dividido, pai e mãe. Então ele sempre estava ali precisando decidir, precisando ir para a vida. Então é um homem que não cresceu, não adulteceu, não se tornou homem, não tem a força de homem para ir para a vida como adulto. Porque quando a gente vence, quem que vence na vida? É a criança ou é o adulto? É o adulto que vence na vida. Então, só que esse cliente em corpo de adulto, quem está conduzindo a vida dele? A criança que mora dentro dele, que ainda precisa de pai dentro dele e que precisa tomar o seu lugar de filho e não de esposo da mãe. Então, quando a gente coloca as leis sistêmicas, quando nós colocamos todas as leis, né, das ordens do amor, a gente percebe o quanto que isso muda a vida de um cliente, certo? O quanto que isso traz uma organização, sabe? Na alma. Primeiramente a gente organiza na alma, para depois a gente ir para a vida. Então trazer isso para a percepção, que realmente qual que é o cenário que ele vive, de onde vem a sua necessidade, sabe? De força, para então ir para a vida. E como que é feito isso? É tomando, sim, assumindo o seu lugar, já é se posicionando como filho, sabe? É deixando o lugar de esposo da mãe, é sendo apenas filho, vendo e aceitando a sua história como foi como foi, dá um sim para isso e se começando a se posicionar na vida, começando a ir para a vida com a mentalidade adulta e dizendo,
vou para a vida e não preciso ir para a vida. Ir para a vida tem que ser algo fácil e leve e não como esforço, como foi colocado aqui. Então, para esse cliente é muito esforço, por isso que ele tem picos de muito esforço, depressão, cai a fraqueza. Uma pessoa dessa, ela dá bem no relacionamento? Como é que vocês imaginam que seja o relacionamento na vida dessa pessoa? Sabe? Também é fraco, é inexistente, porque esse homem, ele está assumindo o papel de marido da mãe. A mãe colocou ele nesse lugar e como criança ele ficou. Então, no relacionamento, ele não está disponível, ele não está aberto. E aí é onde não flui, é onde dentro da vida dele, dentro do relacionamento, também não flui. O que ele vai procurar na vida dele? Uma outra pessoa que atende às características da mãe, uma outra mãe na vida dele, porque ele aprendeu sempre a ser o filhinho da mamãe, a ser cuidado, ou ele vai procurar uma esposa, uma mulher que haja como o pai dele. Como assim agir como pai? Ele vai procurar uma esposa que vai mandar ele ir para a vida. E aí? Seu trabalho? E aí? Suas finanças? Sabe? Então, quando uma mulher, dentro de um relacionamento, ela exige isso do homem, ela não está sendo a mãe dele, ela está sendo o pai do marido, porque é o pai que leva para a vida. Então, essa esposa, ela encaminha o marido para a vida. Quando ela se preocupa com o trabalho dele, com os clientes dele, com as finanças dele, fazendo ele ir olhar para isso e encaminhar ele para isso, essa esposa está sendo o pai do marido, certo? E dentro dessa história se mostra que houve ausência de pai na vida dele. Então é o seguinte, o quanto que uma desordem familiar deixa os homens fracos, né? Então essa aqui é uma live com base inspirada no atendimento de um dos clientes que conta toda essa história, né, verídica de uma desordem familiar. E sim, estar fora de ordem adoece uma família. E o papel que nós ocupamos na nossa família de origem é o papel que nós ocupamos na vida. Então, perceba o papel que você está ocupando, observe a ordem que você está ocupando na sua família de origem, porque é isso que você vai estar levando para a vida. Tá bem? Então é isso, espero ter contribuído de alguma forma, vou deixar essa live gravada. E até os próximos encontros aí com mais inspirações a respeito desse tema ou desse olhar sistêmico que tem trazido muitas contribuições na vida das pessoas, né?